Panorama de mercado, dia 4 de agosto, terça-feira, dia pré-decisão de juros aqui no Brasil. Tivemos hoje aí um cenário bastante ruim, dinâmica muito fraca no Ibov. A gente chegou a ver o Ibov aí iniciando o pregão bem forte, subindo 1,5% e devolveu tudo, né? Tá caminhando para fechar o leilão aí, 0,15 de queda, né? Deixou um candle muito feio aqui nessa região de resistência dos 178 a 178,5 e deixa, né, uma leitura bem provável que se perder a mínima de hoje no pregão de amanhã pode corrigir lá para a mínima do movimento próximo dos 173 mil, onde tem a média de 50, onde tem a média de 200 períodos. Cenário muito feio, né? Dado que um mercado externo mostrou muita força. O S&P renovou máxima histórica, o Dow Jones renovou máxima histórica, o Nasdaq não renovou máxima histórica, porém subiu muito forte, aí, mais de 3% de alta. Então, um cenário que acabou decepcionando bastante aqui no Ibov, e entregada feia do movimento, mostrando que essa região aí de 178, 178,5 é uma região de resistência. E talvez uma leitura que a decisão do Banco Central aí não vai ser como o mercado esperaria, talvez dovish demais, né? Que pode estressar a curva aí de juros à frente. Lembrando também que a gente tem um cenário eleitoral, né, que vai começar a acelerar agora com definição dos vices, e deve ser essa definição nos próximos dias. Então, um cenário aí bastante ruim, né, do Ibov hoje, que depois de uma alta de 1,5, no máximo do dia está virando para queda. Então, estamos caminhando para fechar aí próximo da região dos 177,700, não rompendo 178, só violando essa região e podendo trazer um sinal de queda para os próximos dias, o que deixa a apreensão, né, de que toda essa movimentação aqui que nós tivemos no Ibov, né, de recuperação, possa ser apenas um respiro para voltar a cair, voltar a buscar mínimas lá próximo de 168, 165 mil pontos. Cenário bem feio, né, por Ibov, a dinâmica muito feia, apesar de termos recuperado das mínimas, o candle que vai deixando hoje aí realmente sugere que o índice pode ficar pelo menos, né, se não voltar a trazer uma tendência de forte muito forte, uma tendência de baixa muito forte, pelo menos ficar travado aí nessa região bastante tempo entre 178 e 173. O S&P, por sua vez, fechou muito forte, alta de 1,79%, fechando aí aos 7.736 pontos, chegando a bater 7.758 mil pontos, depois de 2 meses de lado, né? Rompe essa congestão. Se a gente fizer a projeção da mínima ali de junho, né? Teve o topo em junho, depois a mínima, se a gente projetar toda essa lateralização para cima, o alvo seria nos 8 mil pontos. A gente está vendo balanços muito fortes aí no S&P, das empresas de IA e techs e tudo mais. Teve Palantir, que divulgou ontem o resultado subindo 30 hoje. Então, não duvido que a gente corra rápido aí numa dinâmica de alta no S&P, quanto aqui para o Brasil, diante de balanços, né? Alguns bons, outros ruins, dinâmica de juros ainda muito alta, cenário eleitoral, pode ser que a gente não acompanhe essa corrida aí do S&P para novos patamares. Dow Jones também renovando máxima histórica, muito forte, já vinha mostrando força, né? Porque pouco corrigiu aqui, do topo de junho, julho ali. Hoje uma alta de 1,71%, batendo máxima histórica em 54.272, fechando em 54.085 pontos. Também com espaço aí para andar bem, se a gente colocar uma projeção aqui, o alvo, né, lá nos 55 mil para o Dow Jones. E o Nasdaq subindo 3,32%, não renovou máxima histórica, mas subiu rápido aí nos últimos dias, depois de estressar a retração de 382 e 50%, e pode, obviamente, rapidamente voltar lá para o topo, para a máxima histórica em 30.762 pontos. Os juros hoje arrefeceram, 2 anos vai caindo 4,5, mas ainda segue numa tendência de alta, os 5 anos caindo 6 bips, fazendo um pivôzinho de baixa, tem espaço para uma correção aí maior, mas também segue numa tendência de alta, clara. O 10 anos caindo 5,7 bips, vindo testar a média de 21, também numa tendência de alta, mas com espaço para uma correção maior lá para a faixa dos 4,57.
E o 30 anos, depois de renovar a máxima desde 2007, lá na sexta-feira, corrigiu ontem, corrigiu hoje, caindo 4,9 bips, também numa tendência clara de alta. Então não muda muito o cenário, estamos aí numa dinâmica de juros ainda bastante estressados. Petróleo hoje em queda forte de 5,28%, fazendo aqui um pivôzinho de baixa e podendo levar agora o petróleo novamente a mirar ali patamares de 75 dólares, 73 e depois a mínima do movimento em 70. Então arrefece bem o petróleo, pivô de baixa, apesar dos conflitos ainda nenhum acordo assinado, já há rumores, já há especulação que esse acordo pode sair em breve. Minério de ferro lá em Singapura terminou o dia com estabilidade, 0 a 0, depois de estar caindo bem, recuperou. No after subiu um pouquinho, 0,05, mas uma tendência muito clara de baixa, renova a mínima no ano e tem próxima região de suporte lá nos 91,70. Metais preciosos, o ouro subindo hoje 0,57, bem travado aqui, né, depois de ter uma pernada bem relevante de queda, caminhando para fechar nos 4.078 dólares, com uma alta de 0,57. A prata subindo mais hoje, 2,39 de alta, negociando a 59 dólares e 57 centavos. Precisa de um pivô aqui para voltar a trazer uma dinâmica mais forte, mas ao que parece, um movimento mais lateral, tanto do ouro quanto da prata, depois de uma forte queda. E criptomoedas, o Bitcoin já vai subindo 1,02%, ainda uma dinâmica fraca, vem trabalhando agora num canalzinho aí curtinho de baixa, precisa romper lá a região de 67 para voltar a trazer uma dinâmica mais forte. E o Ethereum, com uma alta hoje de 0,67, né, trouxe mais força do que o Bitcoin no curto prazo, mas começa a desenhar também um arrefecimento para buscar ali um suporte na faixa dos 1.700 dólares na média de 50. Vamos ficar atentos à dinâmica, tá, para os próximos dias, lembrando que a gente tem decisão de juros aqui no Brasil, a gente tem pesquisas aí que devem sair, definição de vices, tudo isso pode trazer uma dinâmica aí de volatilidade para o nosso mercado, como aconteceu hoje. Estávamos subindo 1,5% e viramos para queda, cenário bastante ruim aí. Vamos ver se amanhã confirma esse cenário ruim que se mostrou hoje, a gente pode voltar a ver o Ibov mirando lá nos 173 mil pontos, certo? Agradeço a todos aí pela audiência, grande abraço, vejo vocês amanhã para o novo Panorama de Mercado, valeu!